Bom dia. Quando eu entrei aqui com a minha esposa, a irmã que estava ali na porta veio perguntar para a gente: vocês são daqui? E eu queria me apresentar. Sou Alessandro, sou marido de Enoã. Sou Enoã. E-N-O-A e o acento tio no final. Temos um filho que é a nossa flecha, chamado Davi, que tem 10 anos. Queria muito estar aqui, mas está no colégio fazendo prova. Nós estamos congregando aqui na Atitude, na sede, tem aproximadamente 1 ano. Nós somos da Rede Vermelha, dos supervisores Anderson e Vanessa. E nós estamos aqui há 1 ano, praticamente. A gente serve também no Kids, na intercessão também. Então é um prazer e uma honra muito grande estar aqui trazendo a palavra. Já que a gente já... Minha esposa fica de pé, por favor. Eu sempre sonhei em fazer isso. Minha esposa... E ela não gosta disso. Mas o microfone está comigo, então... Já que eu já me apresentei, eu sei que a gente já orou, eu sei, né? Mas eu queria pedir permissão para as irmãs e para os irmãos para orar só mais uma vez, consagrando esse momento, tá bom? Papai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu, pelo nosso lar, pelo travesseiro, pela coberta quentinha, papai, pela cama macia. Obrigado. Obrigado, Senhor. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença e demonstram o teu cuidado e o teu carinho conosco. Eu quero, papai, selar esse momento. Quero pedir que tu envie teus anjos, papai, que levantem labaredas de fogo em volta desse lugar. Que toda semente que for lançada aqui, papai, que não se perca, que caia em terreno fértil. Transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, como foi lido em Ezequiel, Senhor, no nome de Jesus. E que essa palavra dê frutos, Senhor. Dê frutos a 10, a 50, a 100, a 1000, Senhor, por um, no nome de Jesus. Eu quero, papai, me colocar diante do teu altar. Eu te entrego meus medos, meus anseios, meus pecados, minhas transgressões. O Senhor sabe, papai, que eu não sei pregar, eu não sei ministrar, então eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. Eu só preciso do teu Espírito Santo. Eu só peço a tua presença aqui nesse lugar, papai, no nome de Jesus. Somente a tua presença. Consagramos esse momento, papai. Usa-me de maneira integral, usa minhas emoções, usa meus sentidos, papai, usa minha boca, Senhor, mas antes de tudo, envia fogo dos céus para me purificar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei o nome da irmã. A Jaqueline, quando orou por mim, ela já profetizou sobre a minha vida, né? Deus já falou com ela, porque é uma verdade, uma das coisas que ela orou, que Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração há mais ou menos 1 ano atrás. E foi numa situação, eu estava numa depressão profunda, vivendo um burnout que eu nem sabia o que era isso, não conseguia dormir, já estava sendo medicado por psicólogos, psiquiatras, tomando remédio, e numa madrugada que era normal eu não conseguir dormir, eu levantei e falei assim: Senhor, eu creio que tudo foi levado na cruz no meu lugar, inclusive as minhas enfermidades. Mas se eu puder glorificar o teu nome, que essa noite não seja em vão. E em 5 minutos o Senhor me deu essa pregação. Como eu falei, eu não sou um pregador, né? Eu não sei fazer essas coisas, mas eu creio que o Senhor capacita a quem Ele escolhe. E eu estou aqui me submetendo à vontade dEle e quero ser boca de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Mais uma coisinha para compartilhar. Eu me sinto muito honrado pela Michele, que é a nossa líder de intercessão da Rede Vermelha, que me fez um convite 1 dia depois de eu ter feito uma oração na madrugada. E no dia seguinte de manhã eu acordei com uma mensagem da Michele. Então eu queria honrar a Michele e agradecer. E também dizer para os irmãos e para as irmãs que essa semana foi uma semana que eu não sei porquê, eu comecei a pensar muito nas minhas avós e senti muita saudade. E eu louvo a Deus porque o meu filho tem as 2 avós vivas.
aproveita muito as duas avós. Quando eu tinha a idade do meu filho, 10 anos, eu já não tinha mais assim muito contato com as minhas avós, e eu louvo a Deus que o meu filho está tendo, e tem duas avós que cuidam. A minha sogra, ela é pastora, então ela ministra muito sobre a vida do meu filho, e eu aprendi tudo sobre o evangelho com ela. Então eu também queria honrar a minha sogra e agradecer, e dizer para o meu sogro que eu estou usando a Bíblia dele, que ele esqueceu lá em casa. Então vamos começar. O pano de fundo, pelas orações que eu estava ouvindo aqui agora de manhã e pelo louvor, eu anotei tudo que o Senhor me deu e eu comecei a pedir misericórdia para conseguir concatenar tudo, né? E eu pedi duas coisas para o Senhor, uma introdução e depois um fechamento. A introdução ele me deu no meio do louvor. João 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu vou falar especificamente sobre o caminho. Especificamente sobre o caminho. E o que o Senhor colocou no meu coração naquela madrugada, há um ano atrás, foi que nesse caminho a gente precisa visitar 3 locais. Nesse caminho a gente precisa visitar 3 locais. E eu vou falar um pouquinho sobre esses 3. O primeiro local que a gente precisa visitar é o monte. O monte que é o lugar da revelação e o lugar do nosso relacionamento com Deus. E eu comecei a pesquisar na Bíblia alguns montes, mas eu não vou falar sobre o Monte Arará, que está lá em Gênesis 8, que é onde a arca de Noé repousou. Eu também não vou falar sobre o Monte Moriá, que está em Gênesis 22, que é onde Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. Eu também não vou falar sobre o Monte Sinai, que está em Êxodo 24, onde Moisés entrou na nuvem da glória de Deus. Eu também não vou falar sobre o Monte Carmelo, que está em 1 Reis 18, onde Elias estava lá com a passagem de Elias e os profetas de Baal. O quinto monte, eu também não vou falar sobre ele, que é o Monte da Transfiguração, que está em 2 Pedro, quando Jesus apareceu em sua glória, também está em Mateus 17. O sexto monte que eu também não vou falar é sobre o Monte das Oliveiras, que está lá em João 8. E o sétimo monte, que eu também não vou falar sobre ele, é o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Eu vou falar sobre um monte que está na Bíblia que tem o meu nome e o seu nome. Eu vou falar sobre um monte que o Senhor revelou para nós, que é nosso, que está em Mateus 6, versículo 6, que diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Esse é o nosso monte. Esse é o primeiro lugar nesse caminho que está em João 14, que a gente precisa frequentar. E quando eu falo frequentar, não é visitar de vez em quando, é frequentar. Com frequência, diariamente, várias vezes ao dia, durante todo o dia. Esse é o nosso monte, esse é o nosso lugar secreto. Esse, como eu falei, o monte é o lugar da revelação e do nosso relacionamento com Deus. É aquele cantinho que às vezes a gente não tem no nosso quarto, mas tem na sala, às vezes não tem na sala, mas tem no quartinho de empregada. É o lugar onde eu decido transformar ele em monte. E pode ser aqui, o meu monte. É o lugar que eu me relaciono com ele. E nesse lugar, tem momentos e tem dias que eu só vou agradecer. Pai, obrigado pela cama quentinha.
Eu costumo fazer essa oração com meu filho de manhã, quando a gente acorda, para levar ele para o colégio. Obrigado pela cama quente, obrigado pelo ar-condicionado, porque estava calor. Tem gente que não tem. Obrigado pelo edredom, pela colcha, pelo colchão. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo meu casamento. Obrigado pelo meu filho ser uma flecha. Tem dias que vai ser assim. Tem dias que fala, Deus, tá difícil. Tem dias que a gente não vai conseguir falar no monte. Vão ser só lágrimas. Tem dias que vão ser só pedidos de ajuda. Tem dias que só vai ser intercessão por alguém. Tem dias que vai ser só pedir uma resposta para algo que a gente não está vendo uma saída. Mas em todos esses dias vai ter a presença. Vai ter a visitação. E vai ter a resposta. Vai ter honra do Senhor quando a gente deixa os nossos problemas de lado para interceder por alguém. E o Senhor cuida dos nossos problemas enquanto a gente está intercedendo pelos nossos irmãos. Vai ter dias que a gente não vai conseguir falar, que a gente só vai conseguir gemer. Mas em qualquer dessas circunstâncias, o Senhor vai falar com a gente. E vai revelar. Monte é o lugar da revelação. E o lugar do relacionamento com Deus. Às vezes, para entrar nesse monte, a gente tem que tirar a capa de super-herói que o nosso filho nos enxerga. A gente vai ter que tirar a capa do homem super forte, do super-homem, que é como a nossa esposa nos enxerga, como o nosso marido nos enxerga, como os nossos filhos nos enxergam. Às vezes a gente vai ter que se despir de toda a autoridade que a gente acha que tem para se humilhar e ajoelhar e vestir o manto sacerdotal. O manto da oração. Nesse monte que tem o nosso nome, é só você e Deus. Onde ali não tem máscara, onde os corações de pedra se despedaçam. Onde o Senhor revela aquilo que está oculto, onde o Senhor te libera sonhos, visões e profecias. Esse é o primeiro lugar. Eu creio que foi nesse lugar, num momento como esse, que surgiu uma canção que eu gosto muito de cantar, que é Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É o melhor lugar para a gente estar, nos pés do Senhor, no nosso secreto. É aqui que começa o avivamento que a gente tanto pede. Começa em nós, no nosso secreto. Eu podia ficar aqui a manhã inteira, nesse lugarzinho aqui. A manhã inteira. É muito bom estar aqui. Mas o Senhor nos chama para um segundo lugar nessa caminhada. O monte é o lugar da revelação e do relacionamento com Deus. Mas o segundo lugar é a mesa. O segundo lugar é a mesa. A mesa é o lugar da comunhão. O monte é o lugar da revelação. A mesa, o lugar da comunhão e do relacionamento familiar. Se a gente puder fazer alusão, acho que um dos maiores exemplos de mesa é a mesa da ceia. Muita gente tem em casa, né? Um quadro ou uma escultura, alguma coisa da Santa Ceia.
a representação da mesa, da importância da mesa. Não só por isso. Existe uma socióloga alemã chamada Angela Kepler. O que eu vou falar é muito interessante para os nossos dias de hoje, para os nossos netos, para os nossos filhos. Essa socióloga alemã, ela fez uma pesquisa com 300 famílias e descobriu o resultado dessa pesquisa com as 300 famílias, é que as famílias que demonstraram que têm um hábito de sentar à mesa, em família, juntos, conversar à mesa, ao invés de assistir televisão, por exemplo, ela obtém maior harmonia e fluidez em suas relações. Essa psicóloga afirmou, depois dessa pesquisa, que a melhor e maior terapia que existe é uma família sentada à mesa. Tem um segundo estudo de Harvard, da Escola de Pedagogia de Harvard, que diz que quem compartilha regularmente as refeições com a família, além de comer melhor, ou seja, a gente falou aqui, né, de nutrição, de exercício físico, das oficinas que tem aqui no Ministério da Melhor Idade. Então, comer à mesa em família, além de comer melhor e ser bom para o seu corpo e para a sua digestão, você adquire um melhor bem-estar físico e emocional. Estar à mesa também é terapia, segundo o estudo de Harvard. Tem um terceiro estudo da Universidade de Colômbia. Esse, para mim, é o que trouxe o maior impacto quando eu comecei a fazer esse estudo. É o que trouxe o maior impacto e vocês vão entender por quê. A Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, uma das mais famosas dos Estados Unidos, descobriu no Centro Nacional de Dependência e Abuso de Drogas, esse foi o núcleo da Universidade de Colômbia que fez esse estudo, foi descoberto que quanto mais refeições são feitas à mesa junto com os pais, mais os filhos se dão bem na escola, os filhos atrasam a sua iniciação sexual, os filhos têm menos probabilidade de beber, de fumar, de usar drogas, de ficarem deprimidos, de serem violentos e de desenvolverem qualquer distúrbio alimentar. Estou falando de ciência. A importância de, no caminho de João 14, nós estarmos à mesa. Eu estou falando de ciência. Mas a mesa é o lugar também que eu compartilho o que foi revelado no monte. A mesa é o lugar que eu sento com a minha esposa e, através dela, o Espírito Santo dá confirmação de coisas que foram reveladas no monte. É a mesa que eu olho para minha esposa e o Senhor precisa me revelar o que o olhar dela está dizendo. Onde você vai olhar para o seu marido e o olhar dele vai revelar o que não está sendo dito. A mesa é o lugar da gente compartilhar os nossos medos, as nossas emoções com a nossa família. A mesa é o lugar da gente compartilhar o que foi revelado no monte há 1 ano atrás. Essa é a mesa. E quantos de nós temos negligenciado a mesa? Quantos de nós, pela correria do dia a dia, faz a refeição em pé, correndo, deixa o filho vendo televisão, mexendo no celular? Quantos de nós, no meio da pandemia, que foi um período onde as famílias estavam juntas dentro de casa, reclamavam que não viu a hora das escolas voltarem a ter aula
presencial, que não viu a hora do marido ou da esposa voltar a ter o trabalho presencial. Nós não podemos negligenciar a mesa. Eu falei de ciência, mas também falei de núcleo familiar. O diabo tem tentado usurpar esses momentos da nossa casa, da nossa família. E aí, para os nossos filhos, os conselheiros acabam sendo os coleguinhas do colégio. Os professores, que a gente não sabe que tipo de ideologia está sendo pregada nos colégios. Essa semana a gente teve uma questão que teve aqui no colégio, porque meu filho foi fazer uma prova de história, a importância de estar à mesa, olhando o material dos filhos. A gente descobriu que uma questão da prova era uma canção de uma religião africana. E eu não queria que meu filho ficasse declarando aquilo. E ele não fez a questão na prova e tirou 0 na questão e a gente teve que conversar no colégio. Mas isso é revelado na mesa. Eu não posso delegar para o colégio a criação do meu filho, nem a educação. O colégio vai instruir, mas quem vai criar e educar sou eu e minha esposa na mesa, com os princípios e valores que a gente aprende aqui, nessa mesa. Nessa mesa. Não podemos negligenciar, porque senão quem vai aconselhar nossas esposas, às vezes são as amigas que já estão no 4º ou 5º casamento. Às vezes quem vai aconselhar os maridos são os colegas de trabalho que estão no 4º ou 5º casamento, na 3ª ou 4ª amante, que usam uma mesa de bar para virar mesa de conselho. Nós, homens, como sacerdotes do lar, temos que ter o joelho calejado de monte. Dos homens é a autoridade. Não podemos negligenciar a nossa autoridade. Das mulheres é a sabedoria. A mulher que não é sábia, ela tenta aplicar o remédio no marido dando uma agulhada. A mulher que é sábia, primeiro ela bota um acesso venoso. Depois ela aplica a medicação. Não podemos negligenciar a mesa. O monte é o lugar da revelação. A mesa é o lugar da comunhão. E eu preciso sair do monte, compartilhar na mesa e manifestar no 3º lugar, que é o mundo. Eu preciso ir para o monte, receber a revelação. Eu preciso sair do monte e ir para a mesa, compartilhar a revelação. E eu preciso sair da mesa e ir para o mundo, manifestar a revelação. O mundo é o lugar da manifestação e do relacionamento com o próximo. O mundo é o lugar onde a gente sai da mesa e vai amar quem Jesus ama. Romanos 8,19, eu gosto de todas as traduções que ratificam a necessidade de a gente ir manifestar no mundo. Na versão da Nova Tradução para a Linguagem de hoje, Romanos 8,19 diz: o universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar o que os filhos realmente são. Na Visão Almeida, Revista e Corrigida, diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Na versão NVI diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8,19 está dizendo: você sai do monte, vai para a mesa, porque o mundo está aguardando ansiosamente pela sua revelação. Todo dia eu levo meu filho a pé para o colégio e eu vou orando na rua com ele. Graças a Deus ele não tem vergonha.
E eu vou orando na rua, e o final da oração na porta do colégio é sempre o seguinte: que a minha flecha, que é o meu filho, seja um influenciador desse local e não seja influenciado. Romanos 8,19. Romanos 8,19. A gente precisa profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Há 2 semanas atrás, decidiu fazer uma brincadeira no colégio, levou 2 Bíblias para ficar fazendo esgrima, como ele aprendeu nos embaixadores, na hora do recreio. E aí ele acabou conhecendo outros colegas que são cristãos, ele não sabia, e colegas que não são cristãos, que queriam saber como é que brincava disso. Ele precisa influenciar o local que ele está e não ser influenciado. Porque os colegas dele do colégio aguardam ansiosamente pela manifestação de Jesus através da vida dele. O nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso chefe, os nossos funcionários aguardam ansiosamente pela manifestação e pela revelação dos filhos de Deus ali. Seus netos, seus filhos, os colegas dos seus netos, os colegas dos seus filhos aguardam ansiosamente pela manifestação e revelação do Senhor através das suas vidas e da minha vida. Mas há uma pessoa, eu falei de 3 lugares nesse caminho. Se não tiver Jesus no meio fazendo essa intercessão, a gente se perde. Então, antes de ir para o monte, antes de ir para a mesa, antes de manifestar no mundo, eu preciso de Jesus. E você também. Nós precisamos do Senhor. Porque não é fácil, e Ele não disse que seria fácil. Porque se eu não tiver Jesus no meio, eu posso decidir não ir para o monte primeiro. E se eu vou para a mesa, e da mesa vou para o mundo, sem ter tido a revelação do monte, eu vou por mim mesmo. Eu vou vazio. Eu vou na minha própria força. Se eu vou para o mundo, depois venho para a mesa, sem ter ido para o monte, eu trago o mundo para a minha mesa. Eu trago a influência do mundo para a minha casa. Eu trago a influência do mundo para o meu lar, para o meu casamento, para a minha família. E não é segredo para ninguém de como o mundo está hoje. Uma inversão de valores absurda. Um imediatismo absurdo. Casou, não deu certo, separa. É isso que o mundo fala. Não, o importante é ser feliz. Então vai ser feliz. Fica com a tua esposa aqui e lá você vai curtir. As amigas falando para as esposas a mesma coisa. Ih, não, o teu marido está assim, está na crise. Não, vem aqui que vamos sair, vamos conhecer outras pessoas. E é assim. E começa a ser pior, que às vezes num relacionamento desse, de um conselho de uma amiga para outra amiga, se confunde também, né? Quantos casos a gente tem visto de casais se separando para a mulher casar com outra mulher, homem casar com outro homem. E o maior disfarce do diabo para nossas vidas é a famosa frase, não tem nada a ver. Começa pequenininho. E quando você vê, você já está imerso e um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Por que é importante eu frequentar, de novo, frequência, todo dia, o dia inteiro, várias vezes o dia? Não é uma visitação, é uma frequência. Esses 3 lugares no caminho. Porque eu posso ir para o monte, posso ir para a mesa. Se eu não manifestar no mundo, eu vou viver numa bolha. Eu vou viver numa bolha e Romanos 8,19 não se cumpre. Se eu vou para o monte e vou para o mundo e não passo pela mesa, eu dou um voo raso e começo a agir sozinho. Eu posso ter a revelação do monte. Se eu não compartilhar com a mesa, porque a gente tem que lembrar que o ministério nunca é de um só, né? É da família. Primeiro o ministério é da família. Se eu não passar a revelação do monte pelo crivo da família, eu quero que minha esposa caminhe comigo.
Eu quero que meu filho caminhe comigo. A revelação pode ser dada, mas é na mesa que a gente vai discernir o tempo. No início eu falei que essa palavra eu recebi há um ano atrás. Há uns 6 meses, o Senhor falou, escreve. Aí eu escrevi no celular. E há 1 mês atrás ele falou, estrutura. E eu não sabia estruturar. E aí, no dia seguinte de manhã, a Michele me ligou. Mas teve que passar pela mesa. Quando eu vou do monte para a mesa, para o mundo, a vontade do Senhor se cumpre. Lembrando que o monte é o lugar da revelação, a mesa é o lugar da comunhão e o mundo é o lugar da manifestação. A gente não pode confundir, senão a gente vai achar que o mundo está revelando algo. E não está. A mesa, ela confirma o que já foi revelado. A mesa, a gente compartilha o que foi revelado. Isso é uma mesa. E oro a Deus para que o Senhor esteja testificando no coração de cada um aqui, trazendo entendimento da revelação que foi dada no monte. Eu não entendi nada quando o Senhor falou aquilo, pela situação que eu estava vivendo no momento. Eu nunca imaginei estar com o microfone na mão na Igreja Batista Atitude, compartilhando algo que no momento do monte eu não via saída. Eu não via solução. E Deus honra que hoje a gente consegue conversar com pessoas e ajudar que estão passando por isso. Depois que eu revelei no meu trabalho, eu descobri que na minha equipe, eu tenho mais ou menos entre 50 e 60 pessoas na minha equipe, eu descobri que tinham 4 pessoas passando pela mesma coisa. E que tinham vergonha de compartilhar e estavam se afundando cada vez mais. Meu trabalho é o mundo, onde eu precisei compartilhar o que tinha sido revelado no monte e alinhado e compartilhado na mesa. E eu pude manifestar no meu trabalho. Como eu falei, né, quando o Senhor me deu eu pedi 2 coisas. Eu pedi a introdução e pedi o fechamento. Eu queria, para a gente começar a encerrar, eu falei sobre que o avivamento começa no monte, e eu estava estudando um pouco sobre isso, e eu achei um escritor chamado Stephen Olford, que ele diz assim, à espera de um avivamento geral. Quem quer um avivamento geral? Quem quer ver um avivamento? Eu quero participar do avivamento. Eu quero ser o avivamento. E ele diz que a espera de um avivamento geral não é desculpa para a gente não desfrutar de um avivamento pessoal. O avivamento começa aqui no monte. A restauração da sua família começa aqui no monte. A restauração do seu casamento começa aqui no monte. Os seus filhos e seus netos saírem da droga começa aqui no monte. O seu filho que está desviado, ele volta para casa quando começa aqui no monte. Sua falta de emprego é resolvida aqui no monte. Os recursos dos céus, os recursos do ímpio para vir para sua mão, começa aqui no monte. A resolução da sua crise financeira começa aqui no monte. E você pode estar achando que a sua vida toda está em crise. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que o que você está achando que é crise, na verdade é um desalinhamento entre o seu propósito e as suas ações. Crise é um desalinhamento do seu propósito com as suas ações. Seu propósito começa no monte, na mesa, e cada um vai manifestar os seus dons e os seus propósitos de maneira diferente no mundo.
De repente você está achando que está vivendo em crise porque está faltando um desses 3 lugares aqui. Ou você está frequentando só um deles. Ou está frequentando só 2. Ou não entendeu que é Jesus que é a interseção desses 3 lugares ao longo do caminho. O teu propósito só vai se cumprir quando você começar a caminhar por lugares que o Senhor determinou. E às vezes você não está caminhando por medo ou por desconhecimento. Que nessa manhã o Senhor te dê revelação do caminho. Que nessa manhã o Senhor te dê coragem de ir para o monte. Que nessa manhã o Senhor te dê revelação daquilo que está oculto. Que o Senhor te dê olhos espirituais para que te revelem as companhias que você não deve deixar estar com seu filho e com seus netos. Que o Senhor te dê sonhos e te dê visões para você saber o que seu marido está fazendo, o que a sua esposa está fazendo e com sabedoria entregar aos pés do Senhor. Que o Senhor te dê sabedoria, unção e graça para ministrar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa. Que os homens assumam o seu papel. Que os homens assumam o seu papel. Quem leva lixo para fora de casa é o homem, não é a mulher. Quem carrega peso é o homem, não é a mulher. Quem sustenta a casa é o homem, não é a mulher. Quem tem o joelho ferido de oração é o homem, não é a mulher. A mulher pode também? Pode, mas homens assumam o seu papel. Isso não é machismo, é responsabilidade, é autoridade, é sacerdócio. Sacerdócio é você ajoelhar e falar assim: Senhor, é a minha mulher que está lá, aquela cuja tua palavra diz que eu tenho a amar como Jesus amou a igreja. Eu não sei como é que tem sido as noites de sono dela, eu não sei o que tem afligido o seu coração, mas o Senhor sabe, eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Senhor, o filho que o Senhor me deu me revela o que ele tem visto na internet, o que ele tem ouvido dos amigos, o que ele tem ouvido e visto na sala de aula. Eu sou o sacerdote e eu tenho que ter essa revelação. Eu tenho. Mulheres, sejam amáveis, submissas. Missão, mesma missão, não é sem importância. Submissão. Sejam submissas. A mesa faz parte de vocês. É na mesa com vocês que a gente, quando recebe aquela revelação, que quer começar a sair dali e fazer as coisas, são vocês que dizem: não, calma. O Senhor está me dizendo que é para esperar. A gente ficou 3 anos para vir para essa igreja. 3 anos antes, o Senhor me revelou, num momento de oração do monte: chegou o tempo dessa igreja, você vai partir para outra. E eu perguntei quando e aonde. Ele falou: isso aí eu vou revelar para ela e vocês vão ter paz. Casamento é isso, gente. E na nossa crise conjugal, eu fui para o monte. Eu falei: Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança. E no monte o Senhor falou: lembra como você conheceu ela? Irmãos, eu não era cristão, eu estava na faculdade, ela também. E eu passei de um prédio para o outro da faculdade e olhei para baixo. E ela estava lá. E eu não era crente, irmão. E eu desci. E quando eu fui falar com ela, eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo: você acabou de conhecer a mulher da sua vida e a mãe dos seus filhos.
A gente podia escrever um livro, mas não é fácil. Mas fui no monte como sacerdote, falei, Deus, Senhor, eu não vou ouvir a voz do mundo. É importante a gente saber a direção. Monte, mesa e mundo. Monte, mesa e mundo. A gente não pode inverter essa direção. Eu não sei como terminar esse momento, gente. Mas eu queria terminar orando. É porque eu não sei como é que caiu no coração de vocês essa palavra, mas eu não tenho experiência com pregar, com trazer palavra, mas eu gosto de orar. E nos meus momentos de oração, eu me via com o microfone, né, com pessoas sentadas me ouvindo. E eu via pessoas chorando debaixo do chuveiro. Eu via você assim, ó, a água caindo. E era uma tristeza, um desespero, uma falta de caminho tão grande que você começava a escorregar na parede. E você sentava e chorava. E é uma mulher. Mas eu também vi um homem. De madrugada, sentado na cama, com as mãos assim, e depois ele botava as mãos na cabeça e balançava a cabeça. Eu não sei quem é você. Eu não sei como é que você recebeu, mas eu queria que você cresça que não foi de mim que eu falei nenhuma palavra nessa manhã. Ah, papai. Ah, papai, tua presença, tua presença. Oh. Quando eu comecei a mensagem, o Senhor me mostrou uma bandeira branca com uma palavra escrita novidade. Eu não sei como é que são os cultos de quinta-feira aqui de manhã, mas o Senhor me deu uma palavra novidade. Eu quero profetizar sobre as suas vidas, novidade dos céus, novidade nos relacionamentos, novidade nos ministérios, novidade no emprego, novidade na família, novidade nos filhos, novidade no relacionamento entre sogra e nora, entre sogra e genro, no nome de Jesus. Restauração de relacionamentos. E cura física. O Senhor me mostra pulmões muito escuros e como se tivesse vindo um bálsamo, esse pulmão que estava escuro começando a ficar claro, o pulmão que estava sem muito movimento começando a inflar. É isso que o Senhor me mostra. É isso que o Senhor me mostra. Curas emocionais. Deus usa psicólogos e psiquiatras. Isso não é do inferno. Isso não é do demônio. Deus usa a medicina através de remédios. Você não é maluco para procurar psicólogo e psiquiatra e tomar remédio. Eu fui em psicólogo, eu fui em psiquiatra, eu tomei remédio. O meu prognóstico de ficar 6 meses afastado do trabalho virou 15 dias. E em 2 meses eu já não estava mais tomando remédio nenhum. Eu estou compartilhando porque tem gente aqui
aqui, não é na internet, é aqui que está com um bloqueio muito grande de procurar médico e de aceitar tomar remédio. Eu quero liberar uma palavra para você, que o Senhor usa a medicina e usa os médicos para tratar o que está em você. No nome de Jesus. Amém. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.